Amém? The translation is ready for you, so just put your headphones. Irmãos, como eu falei ao princípio, estou muito contente por você que chegou até aqui hoje. Por você que tirou agora um momento no final do seu domingo para estar juntamente conosco. E como nós começamos na semana passada falando a respeito do livro de Romanos, nós vamos prosseguir essa semana falando a respeito dele. Semana passada, nós falamos a respeito de como o pecado nos separa de Deus. Nós falamos também da importância do livro de Romanos, sendo um livro onde Paulo ele entra profundamente no que é esse aspecto relacionado ao pecado, à graça e tudo isso que é fundamental para a nossa vida cristã. Então, semana passada nós falamos do pecado como um problema. E nessa semana nós vamos falar a respeito da solução para o pecado, ou o resgate para esse pecado. Nós todos conhecemos o nosso estado, como nós estávamos antes. E ontem à noite, nós tivemos a nossa vigília. Se você não veio, você perdeu, com certeza, se você não estava. Mas ontem à noite nós fizemos algo diferente, foi algo super interessante, foi bom. A maneira como que o Senhor conduziu tudo ontem à noite. E nós tiramos um momento, os que estávamos aqui, para compartilhar parte do que o estado que nós estávamos antes e o momento onde todos nós encontramos a Cristo. E eu gostaria que você lembrasse desse momento hoje. Todos nós que estamos aqui, houve um momento, independente se você nasceu num lar cristão ou não, ou se você encontrou Jesus em determinado ponto da sua vida, existiu um momento onde foi um antes e um depois, um separador de águas, um divisor de águas, onde você conheceu a Jesus e aquilo marcou. Não quer dizer que a partir daquele momento você se tornou a melhor pessoa do mundo. Não. A nossa vida cristã, ela é cheia de altos e baixos. Momentos altos, momentos baixos. E isso é algo que é normal. O que não é normal é que nós permaneçamos nesses momentos baixos e ficamos neles. A nossa confiança em Deus, o nosso relacionamento com Ele deve de ser algo constante e contínuo. Mas a nossa vida, ela é normal, com altos e baixos. Todas as pessoas na Bíblia tiveram isso, se você vai parar para olhar. A palavra do Senhor fala a respeito disso. A palavra do Senhor diz que se eu for ao alto dos céus, tu estarás ali. Mas se eu for no mais profundo mar, a tua presença estará ali comigo. O que isso está falando, meus irmãos? Precisamente desses altos e baixos que nós temos na nossa vida. Mas existiu um momento na nossa vida onde ela marcou o início da nossa caminhada com fé em Jesus. E eu gostaria que você lembrasse desse momento. Quando que foi isso que aconteceu? Porque, de repente, se você ainda não teve esse momento, eu te aconselho a você procurar a dizer, Deus, eu quero ter um relacionamento íntimo contigo. Eu quero ter esse momento onde vai marcar um antes e depois na minha vida. Amém? Mas, falando a respeito do resgate do pecado, a grande ideia que nós temos aqui é que nós somos salvos pela graça. Não tem nada que nós possamos fazer que nos possa resgatar do pecado. Então, Jesus, ele morreu por nós para poder nos resgatar, para nos tirar esse fardo do pecado e para nos trazer vida e trazer uma vida abundante. A palavra do Senhor diz, lá no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos haviam pecado, que todos pecamos e todos nós estamos destituídos, separados, apartados da glória de Deus. A glória de Deus, algo que é fundamental, que é maravilhoso, nós conseguimos e muitas vezes, meus irmãos, tocar uma parte, algo da sua glória. Simplesmente conseguimos sentir como uma fagulha, está certo, fagulha? Fagulha da sua glória. Mas a razão de tudo isso ter acontecido, é João capítulo 3, versículo 16, onde a palavra do Senhor diz que porque Deus amaldiçoou o mundo de tal maneira, Ele entregou o seu único filho, que Ele tinha de mais precioso, para poder nos resgatar do pecado e nos deixar na condição que nós estamos hoje.
Só que acontece que nós muitas vezes nos acostumamos com essa condição de salvados, pessoas resgatadas, nós nos acostumamos disso. Por isso que no começo da mensagem eu falei para você, lembra do estado onde você estava antes. Eu lembro do estado de quando eu estava antes, ainda que você perdeu, que não estava ontem. Eu vou compartilhar só um pouquinho, porque isso a gente só compartilha de 4 em 4 anos. Então, ontem era a noite, você perdeu. Antes de eu conhecer a Cristo, de eu ter um relacionamento real com Ele, eu fui uma pessoa que nasceu num lar evangélico, mas só que eu nunca tinha conhecido a Cristo verdadeiramente. Eu nunca tinha tido um relacionamento profundo com Ele. Eu fui criado dentro da igreja, igual muitas vezes eu falei para vocês. Eu tocava, eu fazia apresentação, eu participava em todas as coisas, mas só que não sabia o que era ter um relacionamento profundo com Deus. Não tinha ideia do que isso poderia ser. E de repente isso pode ser a vida que você está levando. Você simplesmente crê, mas a palavra do Senhor diz que até os demônios creem. Não é suficiente com crer. Eu escutei essa frase hoje de manhã cedo. Não é suficiente com crer. Precisa viver, precisa ter um relacionamento com Ele. Então o que acontece? Chegou um momento da minha vida que eu comecei a me perguntar e dizer a Deus, Deus, é isso tudo que eu posso ter? É isso tudo que está disponível, que está acessível para mim? Porque segundo eu entendo pela Tua palavra, segundo o que a Tua palavra diz, existe algo mais que eu posso viver. Então, se existe algo mais, me leva até este lugar, eu quero Te conhecer verdadeiramente. Porque, para mim, muitas vezes não fazia sentido. A gente cantava músicas como nós cantamos agora, dizendo para Ele, eu fico maravilhado, eu não consigo expressar, ou eu Te amo, quero Te abraçar. Cantava músicas como essa, mas não sabia realmente o que era isso. Eu digo, como pode? São como palavras vazias que saem da minha boca. Mas então, o Senhor me levou a esse conhecimento. Um dia, o Senhor tocou a minha vida realmente como eu tinha que ser. Ainda que eu fui criado num lar evangélico, ainda que em um determinado momento da minha vida, com 12 anos de idade, eu entreguei minha vida para Ele, eu disse que eu cria nele e creio como meu único e suficiente Salvador. Naquele dia, eu aceitei a Ele, mas eu não sabia o que era ter um relacionamento com Ele, que é onde faz a grande diferença. Mas, como nós sabemos, Jesus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho para nos resgatar. O momento onde Jesus vem, aqui nessa palavra, nessa passagem, era o momento oportuno, era o momento correto, era o momento necessário. O Império Romano estava dominando e existia a promessa de um libertador. Todos vocês sabem disso. Existia essa promessa. E todos criaram uma expectativa, crendo que Jesus, o Messias, ele viria para reinar, para sentar no trono de Israel, assim como o rei Davi, assim como o rei Salomão e outros reis tinham sentado e tinham reinado com grande glória, para sempre. Se pensava que ele ia reinar. Porque eles não tinham conseguido interpretar e entender a palavra do Senhor. Mas agora quando Jesus vem, Jesus chega, e ele vem de uma forma totalmente distinta e inesperada do que eles pensavam que poderia ser. E Jesus está ali, trazendo a verdade, trazendo a reconciliação e trazendo a salvação, e ninguém consegue ver diante dos olhos deles. Se nós trazemos isso para os nossos dias, isso tem acontecido, como eu falei minutos atrás. Tem pessoas que creem que Jesus existe, creem que Deus é real, mas só que não conseguem entregar as suas vidas a tal ponto de dizer, Deus, toma controle da minha vida, faça o que bem te parecer e que eu possa fazer parte do teu reino, eu possa participar da tua mesa, eu possa sentar-me contigo, eu possa falar contigo e ouvir a tua voz. Porque a palavra do Senhor diz que as suas ovelhas escutam a voz do seu pastor. Jesus vem nesse contexto. E da mesma forma que ele veio no momento oportuno, Jesus veio no momento oportuno das nossas vidas. A palavra diz que ele veio e ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1 até o 8. Romanos, capítulo 5, versículo 1 até o 8. Se você trouxe sua Bíblia, se não, abra no seu telefone, por favor. Paulo aqui escreve dizendo assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus.
E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo homem bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, eu li uma reportagem a respeito de uma pessoa chamada Luke. Ele viajou 16 mil quilômetros para poder conhecer uma pessoa que tinha salvado a vida dele, porque ele era a única pessoa compatível dentro do banco de dados, que era compatível com as células ósseas. Essa pessoa, ele mora no Reino Unido, e ele doou a medula óssea para poder fazer um tratamento de câncer na vida do Luke. Então ele viajou, um rapaz de 28 anos. Ele sofria com câncer desde os 12 anos. E agora com 28, ele encontra alguém que foi compatível. E o interessante é que nem a sua própria irmã era compatível. Ele diz no relato que ele se decepcionou muito, ele ficou muito frustrado quando viu que nem a sua irmã era compatível a ele. Mas ele sabia que se não fosse por um transplante de medula óssea, ele não poderia ser salvo. Ele ia morrer. Seus anos estavam limitados. E quando ele recebeu o tratamento, que ele recebeu o transplante de medula óssea, que ele foi curado de certa forma, que já não tinha mais esse problema, ele resolve viajar 16 mil quilômetros para poder conhecer a pessoa que tinha salvado a vida dele. Você faria algo por alguém que você ama? Claro que sim. Você faria algo por alguém que você não conhece? Se isso não custasse muito para você, provavelmente você faria. Agora, você faria algo para alguém que é mau? Para alguém que você não conhece e ainda, além de tudo, é mau? É uma má pessoa? Agora, por qualquer uma das outras categorias, tirando um familiar teu, um filho teu, tirando isso, você daria a tua vida por qualquer um deles, por muito boa pessoa que fosse? Não, eu entrego minha vida. Pode tirar os órgãos que você precisa aqui, pode colocar nele lá e para mim deu. Eu sei que são palavras leves e ligeiras agora. Se eu falo isso, talvez você não consiga entender a dimensão de tudo isso. Mas foi literalmente isso que Cristo fez por mim e Ele fez por você. Semana passada nós falamos do estado onde nós estávamos no pecado. Nós estávamos afundados no pecado e nós não tínhamos solução. A palavra do Senhor diz no livro de Salmos que ninguém poderia fazer nada para salvar o seu irmão. Não havia uma pessoa, não havia ninguém sequer que poderia fazer. E eu gostaria que você se centrasse nesse ponto hoje. Não existe nada que você possa fazer. Não existe nenhum esforço que você possa fazer que possa te livrar do pecado. Você pode resistir o inimigo. Você pode resistir o diabo, como diz a palavra de Deus. Você pode controlar a tua carne, você pode resistir para não falhar, mas não existe nada que você possa fazer para te salvar do pecado que já foi cometido. Somente através de Cristo é onde você pode encontrar redenção para a tua vida. Isso é algo que é importante você entender. Muitas vezes nós nos acostumamos de estar dentro da igreja, de nós termos acesso à graça de Deus, mas nós não nos damos conta realmente do estado e a condição que nós estamos. Que se não fosse pela morte de Jesus Cristo, nós não teríamos acesso a essa redenção e não teríamos acesso à salvação. Então, a palavra do Senhor diz que Deus, Ele prova o seu amor para conosco. E por que Deus teria que provar amor para uma humanidade que decidiu, ela tomou a decisão de se afastar da sua presença? Quantas vezes nós falamos isso? Deus, desde o início, desde a fundação do mundo, desde quando Ele começou todas as coisas, Ele está procurando ter uma relação com a humanidade. Quando você começou o relacionamento com a tua esposa, ou você está em algum relacionamento agora mesmo, por quanto tempo você resistiria insistindo com essa pessoa, esperando uma resposta dela, querendo ter um relacionamento mais profundo, casar-se, o que seja? Quanto tempo você aguentaria assim? Para e pensa por um momento. Então você não aguentaria muito tempo.
Por muito que você amasse essa pessoa, por muito que você desejasse estar com ela, você não aguentaria ficar muito tempo. Se essa pessoa não te dá algo de esperança, ou pelo menos um fio, uma linha de esperança, como dizendo, você tem oportunidade, talvez você tenha uma chance, eu gosto de você, podemos ir talvez mais além algum dia. Então você vai alimentando aquela esperança. Da mesma forma, Deus, desde a fundação do mundo, Ele está querendo ter um relacionamento com nós. E agora nós lemos na palavra dele dizendo que Ele prova isso, Ele demonstra isso para nós, Ele prova o seu amor para conosco, entregando o seu único filho para que morresse por nós, estando nós ainda em pecado. Se nós estivéssemos na condição de Adão antes do pecado, Deus podia dizer, olha, é o seguinte, vai chegar um momento onde vocês vão pecar, então eu já vou enviar aqui um pack de salvação que se chama Jesus Cristo. Na hora que vocês pecarem, vocês vêm aqui, abrem como um bote salva-vidas e embarcam nele. Mas eu estou fazendo isso porque eu amo vocês antes de vocês pecarem. Não, nós estávamos afundados, nós seguimos afundados no pecado, no lamaçal do pecado. Mas Deus nos amou de tal maneira que entregou o que Ele tem de mais precioso. Por isso eu perguntei para você no começo, o que você trouxe para ofertar para esse Deus hoje à noite? O que você trouxe para entregar a um Deus que te amou de tal maneira que se entregou por você? A palavra do Senhor diz que o verbo ele se fez carne, a palavra se fez carne e caminhou entre nós. Agora nós temos a salvação através de Jesus Cristo. Paulo começa esse versículo dizendo assim, sendo pois justificados pela fé, porque nós cremos nisso, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus. Logo ele vem dizendo que isso quebra toda aquela teoria a respeito de que se você é crente, você não vai ter problema. Pelo contrário, meus irmãos. O que você vai ter é paz no meio da tormenta, mas a tormenta ela vai continuar, você vai continuar tendo problemas na tua vida. Você vai continuar tendo tribulações, você vai continuar tendo ataques do inimigo, mas só que o que você vai ter é a plena confiança de que Deus está contigo em meio a todas as circunstâncias. E é isso que você precisa, você não precisa mais do que isso. Se você tem Deus ao teu lado, a palavra do Senhor diz, Paulo diz assim, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então não fique esperando para aquele momento onde todas as coisas irão bem, então eu vou poder servir a Jesus, ou eu vou entregar a minha vida a Ele. Não fique esperando pelo momento onde você vai entender todas as coisas, que você vai interpretar a palavra do Senhor com sabedoria. Não espere por isso. O momento de se entregar a Cristo é hoje. Aí você de repente pode estar falando, pastor, essa palavra que você está falando é mais uma palavra para pessoas não crentes. Não, meu irmão, essa palavra é para nós hoje, no dia de hoje, porque todos nós devemos de ter a consciência de que sem Cristo nós não somos nada. Sem a graça dele nós estamos perdidos. Se a graça dele é retirada da tua vida hoje, se a graça dele é retirada da minha vida hoje, o que você pode fazer para salvar a tua alma? Nada. Então, essa palavra é para nossos dias hoje. Ele provou o seu amor para conosco. Mas logo, para que existem então as provações? As provações, nós acabamos de ver que elas são de certa forma para forjar o nosso caráter como cristãos. Nós não somos filhos mimados, nós somos filhos amados pelo Pai. Mas nós não somos filhos mimados. O Senhor não vai simplesmente nos proteger, colocar numa borbulha de proteção e dizer, não, aqui não vai acontecer nada. Nós estamos num mundo onde a palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno. E nós sofremos ataque dia após dia. Mas a palavra do Senhor diz que as provações, elas geram perseverança. Logo, essas perseveranças, elas vão formar e gerar o teu caráter como cristão. E o caráter, ele fortalece a tua esperança. A esperança, qual a esperança? A esperança que um dia Jesus virá. E todas as palavras que foram ditas, elas se cumprirão. E já não haverá mais dor, já não haverá mais choro, já não haverá mais morte, já não haverá mais doença. Por quê? Porque Ele reinará tanto aqui como nos céus. Vai chegar esse dia. Eu posso trazer uma notícia? Pode ser que esse dia seja hoje. Pode ser que hoje seja o dia que Jesus venha buscar a sua igreja. Quem dera que Ele pudesse vir buscar a sua igreja hoje e nós pudéssemos estar com Ele. Se Jesus viesse hoje, você estaria preparado para isso? Como está o teu coração? Você estaria preparado para se encontrar com Deus? É necessário, meus irmãos, estarmos preparados todos os dias e todos os momentos. Não deixe que as tribulações te desanimem.
Não deixe que... Porque isso acontece muitas vezes. Eu não vou dizer para você que não. Quantas vezes nós estamos passando por uma circunstância, por um dia difícil, por uma semana difícil, por um mês difícil. Eu vou parar aqui, não vou continuar não. Vamos ficar no mês, tá? Quantas vezes nós estamos passando por esse momento e parece que nós estamos sozinhos. Entre uma tristeza profunda, uma vontade de desanimar. Tu diz assim, para que Deus que eu estou te servindo? Parece que não acontece nada. Mas creia que a sua palavra diz que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. E Ele está conosco todos os dias e todos os momentos. Talvez você não está vendo porque você está focando no lugar errado. Talvez você não está conseguindo ver a sua mão trabalhando em pequenas coisas porque você está olhando para o lugar errado. Você de repente está olhando para o problema, mas não está olhando para o Criador e o solucionador de todas as coisas. Então não tema, não desanime. Hoje eu quero trazer essa palavra de esperança para você. Todo esse momento que você está passando pela tua vida, toda a circunstância que está acontecendo com você hoje, o nome do Senhor vai ser glorificado. A palavra do Senhor diz que não haverá noite, não há noite que possa encobrir um dia. Quer dizer o quê? O momento vai chegar e vai terminar, e a luz do Senhor brilhará sobre você. Não desanime, permaneça firme, confie no Senhor, confie nele. Porque Ele dá aquilo que o mundo não pode dar para você. O mundo vai oferecer todo tipo de coisa. Mas o que Ele te dá, o que Ele te provê, o mundo não pode te dar. Romanos capítulo 5, versículo 1. Nós começamos lendo ele, dizendo assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, o que nós temos? Nós temos paz com Ele. Essa paz, o inimigo, o mundo não pode te oferecer. A paz verdadeira, a paz que excede todo entendimento. Cada vez que eu leio essa passagem que diz assim, a paz que excede todo entendimento, eu fico imaginando, meus irmãos, as pessoas ao nosso redor, ficando quase louca, tentando entender como que pode essa pessoa ter paz, estar tranquila, passando pela situação que ela está passando. Existe uma fragilidade na humanidade hoje, que por qualquer coisa a pessoa se desmorona. Às vezes eu vejo isso constantemente. Pessoas que se veem abaixo por nada, por pequenas coisinhas, se criam, como diria, o meu irmão sempre falava isso, caiu uma pedra, dizia que virou um caminhão de cascalho, lá, um caminhão de pedra que virou, mas caiu só uma pedrinha. Algo assim, as pessoas se desmoronam. Eu fico olhando e digo... Outro dia eu fui no médico, essa semana, e começaram a me fazer aquelas típicas perguntas a respeito de como você se sente, feliz, tal, o que você faz, o que eu faço? Eu falei para a mulher, eu oro. Eu oro. Ela perguntou para mim assim, o que você faz para tipo assim, para manter a qualidade mental e tal? Eu falei, eu oro. Eu não tiro momento de meditação, yoga, não, eu oro. E incrivelmente soluciona muita coisa. Quase que eu falei para você de provar isso. Essa paz que excede todo entendimento. Então, se nós colocamos a nossa confiança em Deus, a palavra dele diz que nós teremos paz. João capítulo 20, versículo 21 diz assim, Jesus diz, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Quando Jesus envia os seus, ele diz que ele envia em paz. E você deve de levar essa paz dentro de você. Se você hoje não está sentindo paz, volta a falar, paz não é ausência de problemas. A paz é a confiança e a certeza de que Deus está contigo no meio da tormenta. Em meio a todo o caos.
em meio àquilo que você não consegue entender e que você não consegue controlar. Eu tive uma situação, vou contá-la bem rapidinho. Eu estava noivo, eu estava morando na Espanha e a gente ia casar, eu e a Pâmela. E a Pâmela tinha, isso era o mês de janeiro, final de janeiro, a gente ia casar no início de fevereiro. A Pâmela tinha chegado na Espanha no início de dezembro, então fazia menos de 2 meses que ela tinha chego. E eu fazia como 5, 6 meses que estava morando lá. E a situação estava bastante difícil, meu sogro não estava trabalhando e tudo mais. Mas enfim, tinha um rapaz da igreja que ele trabalhava num clube de tênis, e ele trabalhava num restaurante, ele era o chefe do restaurante. Então ele falou: Josué, se você quiser fazer o jantar aqui no restaurante, você pode fazer para o teu casamento. Eu falei: fechou. Então ele fez lá o orçamento, fez um preço bom e tal, aquela coisa toda. Uma semana antes do meu casamento, ele aparece lá em casa. Esse homem, ele era o irmão da igreja. Esse homem, ele estava a ponto de dar um treco nele. Porque eu já tinha feito os convites, já tinha enviado os convites para todo mundo, dizendo que a recepção ia ser lá. Esse cara aparece lá em casa, me chama e diz assim: eu preciso falar contigo em privado. Eu falei: então tá, vamos pro quarto. Aí ele: cara, eu não sei nem como te falar isso, mas assim, o presidente lá do clube chegou e falou para mim que não pode ser feito casamento lá no clube, por causa que o pessoal bebe, o pessoal quebra as coisas e tal. Eu falei para ele que é tudo gente crente, que não vai beber, mas ele falou que não tem negócio, não pode, e agora eu não sei mais o que fazer. Ele estava desesperado. Eu falei: tá bom, tá tranquilo, não se preocupa não. Ele parou e disse assim: não. Você está entendendo o que eu estou te falando? Você está entendendo que eu estou falando que não dá para fazer o casamento lá no restaurante? Eu falei: eu entendi, tá, tudo certo. Eu falei: não se preocupa não. Ele falou: o que você vai fazer? Eu falei: eu não sei. Essas palavras eu usei. Eu falei: o Senhor vai prover. Por quê? Se não pode ser feito lá, é porque o Senhor quer que seja feito em outro lugar. Ele fala: cara, como é que você consegue ficar assim? Eu falei: ué, tem algo que eu possa fazer para mudar? Não tem, certo? Então, fica em paz. Eu falei: vai em paz e tá tranquilo. Ele: mas você já fez os convites? Eu falei: o nome dele é Cleverson. Eu falei: Cleverson, fica em paz, irmão. Não se preocupa, de verdade. Hoje, parando para pensar, foi meio... Imagina uma semana antes, você é noiva. Eu cheguei e falei para a Pâmela, ela falou: então tá, vamos ver, né? E realmente o Senhor abriu em questão de, vou dizer, menos de 48 horas, um outro lugar muito melhor, muito barato, melhor ainda. E foi uma bênção, foi tremendo. Não é porque foi meu casamento, mas foi tremendo. Mas naquele momento, até o meu irmão de igreja, ele não conseguia entender como era aquilo. É exatamente isso. É você não entrar naquele desespero. De vez em quando, você tem que ser louco. Louco na presença de Deus. Deus está procurando por pessoas que sejam ousadas na presença dEle. Se você não faz esse tipo de coisa, como que Deus pode fazer? E isso só vem através da paz que Ele pode te dar. Se não é através de Cristo, nós não temos nada. Você consegue entender isso? Porque pela graça sois salvos. Eu quero reforçar isso. Porque pela graça sois salvos. E isso não é dom de vós, é algo que vem dele. É a graça, é um favor imerecido, é um presente que você não merece, que você necessita, mas você não merece, que eu preciso, mas também não mereço. E sabe o que é? A salvação que Deus oferece para você hoje, que Deus oferece para mim, que Ele já tem te oferecido, é algo que nós não conquistamos. Nós ganhamos. Ganhamos por amor. Eu estou falando essa palavra hoje para que você, se você ainda não fez isso, tome uma decisão de fazer um antes e um depois na tua vida. Faça esse divisor. Fala: Deus, o meu comportamento contigo, as minhas decisões, a partir de hoje vão ser diferentes. Eu quero entender a graça. Eu quero viver a graça. Eu quero desfrutar da graça. Não faça, não desvalorize aquele sacrifício que Jesus fez.
por você. Para a gente poder terminar, vou chamar o grupo que vem aqui na frente, por favor. Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 3. Irmãos, nós devemos de deixar tudo para trás. Enquanto você tiver algo que você segura, que você não quer soltar, você não entrega tudo para Deus. Eu perguntei isso semana passada e vou voltar a perguntar hoje. O que você tem que deixar? O que você tem que abrir mão? O que ainda está te segurando ali? Que não deixa Jesus entrar de tudo na tua vida? O que está te impedindo de sentir essa paz que excede todo entendimento? Algo está te segurando ainda. O que está te retendo? Que tipo de amizades você vai ter que começar a cortar? Porque elas têm te afastado de Cristo. Que tipo de relacionamentos você vai ter que começar a evitar? Que tipo de lugares você vai ter que deixar de ir? Que tipo de escolhas você vai ter que começar a fazer? Para poder realmente viver isso. E entender essa graça. Porque a palavra de Deus diz assim, em Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos, olha isso, corramos, mas com paciência, a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai-vos, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Sabe o que é isso? É um chamado à conversão. É um chamado à vivência em Cristo. Não desfaleçamos. Você pode ficar de pé. Could you please stand up? Eu vou clamar hoje pela paz que excede todo entendimento na tua vida. I'm going to cry out for this peace that it's beyond understanding over your life. Muitas vezes nós nos acostumamos com situações em nossas vidas. Sometimes we get used to things in our lives. Igual que o teu corpo ele acostuma com uma dor e se adapta àquela dor. Just like your body sometimes get used to a pain that you have. Você normaliza circunstâncias que não são normais. You normalize circumstances that are not normal. Quanto tempo faz que você não sente alegria no seu coração? How many time has passed that you have not felt the joy in your heart? Quanto tempo faz que você se acostumou com essa dor dentro de você? How much time has been passed that you have been used to this pain in your heart? Porque isso não foi o que ele sonhou para você. Because that's not what he dreamed for you. Ele tomou sobre si todas as nossas dores. He took over him all our pain. Vou falar uma vez mais. Ele tomou sobre si todas as nossas dores. He took over him all our pain.
E o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre The ele. judgment that was over us was upon him. Se você crê nisso, eu te convido hoje a orar a ele If you believe in that, I invite you to pray to him e falar hoje para Satanás, dizendo para ele assim: Satanás, sabe o quê? and you can tell Satan, do you know what? Você não tem mais autoridade na minha vida. You have no authority over my life. Eu te convido a você ser ousado dessa maneira I'd hoje. like to invite you to be bold and say that. Fala isso pro inimigo hoje, o inimigo das nossas Tell almas. the enemy of our souls that. Fecha os teus olhos por um momento e começa a fazer uma oração ao Pai. Close your eyes for a moment and start praying to the Father. Diz To assim our que Father. na autoridade que existe no nome de Jesus. In the authority that there is in the name of Jesus. Diz assim: Satanás, você não tem autoridade sobre mim. Satan, you have no authority over my life. Você não tem autoridade sobre a minha mente. You have no authority over my mind. Você não tem autoridade sobre o meu corpo. You have no authority over my body. Porque Jesus levou sobre ele todas as nossas dores. Because Jesus took over him our pain. Fala isso com fé nessa noite. Say that with faith tonight. Diz para ele assim: inimigo da minha alma, Tell him, enemy of my soul, a minha vida pertence a Cristo. my life belongs to Jesus. O meu caminho pertence a Ele. My way belongs to him. A minha vontade pertence a Ele. My will belongs to him. Fala isso para Ele nessa noite, Say mas fala that com to autoridade. Say with authority. Fala comigo, diz assim: em nome de Jesus. Say with me, in the name of Jesus. Em nome de Jesus, eu In the declaro name isso of sobre minha Jesus, vida. I declare this over my life. Aleluia, vamos louvar o nome dEle.